Olá, estamos aqui mais uma vez para passar o nosso devocional, como passamos nas terças-feiras, dessa vez no Salmo de número 119, do versículo 145 ao 152. Não passaremos em todo o Salmo, porque o Salmo é muito grande, ele tem 176 versículos, é o maior Salmo da Bíblia, é o Monte Everest da Bíblia, sobre a verdade de Deus. E eu quero ler apenas o verso de número 152, que diz assim: Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Esse salmo é um dos salmos que eleva a palavra de Deus. Junto com o Salmo 1 e o Salmo 19, são os três salmos que mais falam sobre a grandeza da palavra de Deus, sobre a majestade da palavra do próprio Deus, que emerge de quem Deus é e de que sai do seu belo trono. Então, a palavra de Deus nesse salmo é grande, e é essa a perspectiva do salmista. Não sabemos quem escreveu esse salmo, não sabemos se foi Davi, Asaf ou qualquer outro escritor dos salmos, mas sabemos que ele é um belo salmo, é um salmo complexo e cheio de usos poéticos, e isso não é perdido nesse texto bíblico que vemos aqui do Salmo 119, do versos 145 ao 152. E eu quero trazer três atitudes que devemos ter diante da palavra de Deus. Três atitudes que eu e você devemos ter diante da grandeza dessa palavra. A primeira atitude: viver a palavra. O versículo 145 diz: De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observe os teus decretos. Clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Viver a palavra, guardar, observar, são verbos usados na Bíblia para falar sobre aquele que vive a Bíblia, sobre aquele que está atento ao que a palavra diz. Nós devemos ser, meus queridos irmãos, aqueles que estão atentos ao que a palavra diz, para vivermos o que a palavra nos ordena. E é isso que esse texto bíblico está aqui nos ensinando e nos evocando para o nosso aprendizado diário da fé. Viva a palavra de Deus. Muitas vezes temos acesso à palavra, mas não vivemos a palavra. Precisamos viver a palavra de Deus. A terceira atitude é meditar na palavra. Olha só, o verso de 147 diz: Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Meditar na palavra. Precisamos meditar naquilo que Deus revela. Precisamos ter os nossos corações diante da verdade de Deus. Não podemos esquecer do que Deus está nos ensinando constantemente, meus irmãos. Meditar é refletir, pensar, ter argumentos retirados dessa palavra. A meditação é o pensamento constante sobre aquilo que Deus tem nos revelado. Nós precisamos fazer isso todos os dias. O salmista diz que ele tem os seus olhos nas vigílias noturnas, em períodos onde não é comum. Ele vigia na palavra, ele se atém à palavra. É isso que devemos fazer, ter a palavra em nossos momentos também comuns e comuns do dia a dia. Tenha a palavra, medite nela, pense nela, tenha ela em sua mente e em seu coração constantemente. Essa é uma segunda atitude que nós precisamos ter diante da revelação de Deus. Pensarmos em Cristo é pensar na palavra nesse sentido. Então pense em Jesus, pense na palavra, viva e medite. E por último, valorizar a palavra. No verso 149 ao 152, o salmista ele vai falar sobre valorizar. Ele diz que isso, a palavra na verdade, pode vivificar ele. Ele diz que os que andam após a maldade querem se aproximar dele, mas que se afastam da lei, mas ele quer o Senhor. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Ele valoriza o que Deus revelou, ele valoriza a verdade de Deus, ele coloca a verdade de Deus acima das falas dos homens que andam após a maldade. E olha o verso 152, que é o verso que lemos no início. Quanto às suas prescrições, há muito sei que estabeleceste para sempre. Ele valoriza como palavra eterna e como aquilo que deve ser tido nos corações dos homens e das pessoas comuns. Valorizar porque é eterno, porque é para sempre. Eu espero que você valorize a palavra de Deus, que você viva todas essas três atitudes em sua vida, que você viva a palavra, que você medite na palavra, que você valorize a palavra. Que Deus te abençoe, que você sirva ao Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.